esse ano iniciou de uma maneira um pouquinho diferente, né? Agora a comunidade também está aberta aí para os alunos do curso MDZ. Então tem alunos aqui que já são de nível profissional e tem alunos aqui que estão no curso MDZ e que pode pegar muita coisa boa daqui. Vamos levar mais para lá. Tá? Então vamos analisar aqui. Uma coisa que vocês acabam que meio que burlando, meio que esquecendo, é o tal da cuequinha. A cuequinha é muito importante. Vamos pegar aqui, ó. Vou tentar fazer com esse grafite. Qualquer coisa a gente troca. Tá? De lado, certinho. Beleza. Então eu tenho aqui o desenho do José Aparecido. Tá? Ele criou uma curva aqui, colocou uma caixa torácica bem aqui, né? Da caixa torácica nós temos aqui a clavícula, nós temos aqui o externo, que é o ossinho do peito, nós temos o peitoral e por isso que nós já temos o reto abdominal. Beleza. E essa curvinha. Agora nós temos aqui o oblíquo externo. Lembra dos pontos de referência? Dá para enxergar aí? Dá, né? Agora eu tô vendo o comentário de vocês ali. Legal. Legal. Então nós temos aqui. Eu vou colocar aqui na vista frontal. Depois eu vou colocar na mesma posição. Tá? Vou colocar um retângulo. Desse retângulo é o que? São duas cabeças, lembra? É uma cabecinha para cá. Um queixinho aqui. Uma cabecinha para cá. E eu tenho basicamente a largura da caixa torácica, desculpa, da pelve. Peraí que enroscou o fio aqui. Aí. E eu tenho a largura da pelve. Morri o fio. Né? Então isso aqui seria basicamente a pelve. Aí o que a gente faz? A gente cria uma largurinha nele aqui, ó. Né? Principalmente no corpo feminino. A gente cria uma distânciazinha aqui por causa da pelve da mulher. É mais larguinha. Então, a pelve na vista frontal. O que é importante lembrar da pelve? Os 3 pontos de referência. Os 3 pontos de referência são: vou colocar um aqui, vou colocar um aqui e vou colocar um aqui. Por que eu preciso deles? Porque eles fazem a total divisão da pelve, do tronco e da perna. Lembra? Daqui para cima eu tenho o quê? Eu tenho um tronco. O tronco humano. Né? E daqui para baixo eu tenho as pernas. Então, isso aqui faz a divisão para mim. Isso aqui faz a divisão. Eu preciso lembrar, isso aqui é uma maneira de se representar a pelve. Eu prefiro dessa forma, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Porque tudo quando a gente mexe com forma geométrica fica mais fácil. Agora eu vou pegar aqui, ó, a pelve novamente. Tá, tudo isso aqui que eu tô fazendo tá lá no curso, hein? Tem aqui, ó, o tronco. Daqui para cima é a mesma coisa. É a pelve na vista lateral, certo? Tem aqui o tronco. E eu tenho aqui a barriguinha. Daqui para cá entra a perna, tá, o bumbum e etc. Mas deixa eu voltar à forma geométrica, acho que fica melhor. Vamos voltar à forma geométrica, fica melhor. Para vocês entenderem. Aí tem a barriguinha. O que acontece? O ponto de referência está aqui, ó, né, do lado de dentro. Nós temos outro ponto de referência bem aqui, do lateral. Por quê? Porque o oblíquo externo faz isso aqui, ó. Não faz isso, na verdade, para lá. Daqui para cá eu tenho o que? Já entra a parte do tronco, mas a gente vai evitar fazer a parte do tronco nesse momento. Então eu tenho o oblíquo externo aqui, eu tenho o grande dorsal bem aqui. Mas o que é importante lembrar? Dos pontos de referência. Eu tenho outros pontos de referência aqui também nas costas. Então lembra do ponto de referência. Tem que lembrar deles. Tá? Por quê? Porque nem sempre você vai precisar desenhar a pelve se você lembrar dos pontos de referência.
Tá? Vamos colocar aqui a vista traseira também. Mesma coisa do outro lado ali, ó. Igualzinho. Né? É igualzinho. O que eu fiz ali, eu vou fazer aqui agora. Crio a largura de duas cabeças. Mesma coisa ali. Vou colocar aqui agora os 3 pontos de referência. Tá? Desses 3 pontos de referência da vista traseira, eu consigo desenhar um bumbum. Acabou o problema. O bumbum meu tá aqui, ó. E a pelve tá aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Né? Contornei aqui, é a pelve. Contornei aqui, se eu quisesse fazer no pontilhado, eu poderia fazer também. É a pelve. Tá? Depois eu faço o bumbum, eu já tenho o modelo aqui. O modelo tá feito. Aí, eu já tenho um bumbumzão aqui. Nesse caso eu vou fazer um bumbum masculino, né? Um personagem masculino. Beleza? Lembrar dos pontos de referência. Então nós temos aqui caixa torácica, o José Aparecido fez, maneira correta. Caixa torácica. Vamos colocar aqui já um reto abdominal aqui. Vamos colocar mais um aqui. Lembrando que como eu torci o corpo, esse lado aqui ele deu uma esticadinha. Então obviamente que esse reto abdominal, vamos chamar de goma ou de porção, o nome não importa, mas tenta entender. Nós temos um aqui em cima, nós temos 2 aqui. Vou até aumentar mais ele. Tá? Nós temos 2 aqui, são 3 no total. Um fica como se fosse em cima da caixa torácica. Por que em cima da caixa torácica? Porque ele cobre aqui, ó. Ele vai lá em cima. Ele cobre o pininho aqui, ó. Aí o peitoral cobre ele. Então nós temos um aqui, contando com esse carinha. Nós temos o segundo aqui, que fica basicamente na reta da caixa torácica. Tá. E depois nós temos o terceiro, que fica na reta da pelve. Eu já vou desenhar ela aqui, ó. Aqui nós temos um umbigo. Oblíquo externo. Oblíquo externo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer uma vista frontal aqui para vocês entenderem. Mas o umbigo, dá para entender por ali, ó. O umbigo, ele fica na reta da pelve. Então o umbigo ficaria aqui, ó, na vista frontal. Na vista lateral, ele ficaria aqui em cima. Concorda comigo? Ficaria aqui em cima. Percebe que o ponto de referência é abaixo do umbigo. É abaixo do umbigo. Então se eu tenho um umbigo aqui em cima, o oblíquo externo, ele tem que descer um pouquinho mais para baixo. O ponto de referência é para baixo. O oblíquo externo, ele segue o ponto de referência. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão conseguindo? Né? É por isso que é tão importante lembrar dos pontos de referência. Para que eles servem? Para nos dar uma referência. O norte. Opa, se eu tenho o oblíquo externo que ele vem até aqui, e ele é abaixo no umbigo, se eu já criei o ponto de referência, então eu vou lembrar que o oblíquo externo desce um pouco abaixo do umbigo. O oblíquo externo é esse pneuzinho que a gente tem aqui, ó. Logo tem a caixa torácica aqui em cima, é um pneuzinho que a gente tem bem aqui, ó. Principalmente quem toma bastante cerveja. Aí tem um pneuzinho até maior aqui, ó. Joia? Vamos tirar isso aqui que tá parecendo um bumbum aqui, né? Mas aí, é esse cara. Então, até aqui, o que vocês acham? Tá certo o desenho do José Aparecido ou tá errado? Até aqui, o que vocês acham? Vamos analisar. Onde é que tá o umbigo do José Aparecido? Tá bem aqui, ó. Ele colocou um cobrindo aqui o externo. O externo é esse ossinho aqui do peito. E nós temos a clavícula para cá, clavícula para lá. Aí nós temos esse ossinho aqui com conjunto, né? Nós temos 1, 2, 3. São 3 ossinhos que se chama externo. O único externo com S é esse daqui. Não vai escrever externo com S na língua portuguesa que é problema. Entende?
Então esse é o osso externo. Esse pininho ele vem até aqui. E esse pininho é uma referência. Uma das 3 referências do que? Da caixa torácica. Esse cara é uma referência. Aqui é uma referência. Aqui é uma referência na caixa torácica. Vamos desenhar a caixa torácica aqui agora. Cara, eu posso desenhar qualquer coisa simplesmente com ponto de referência. Qualquer coisa eu digo do corpo humano. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma caixa torácica de exemplo aqui, vai ficar mais interessante. Então eu tenho aqui, ó, o externo. Vou fazer a caixa torácica. Esse ainda é o contorno da caixa torácica. Vamos colocar ele mais pra cá aqui assim. Aí. Isso aqui no caso seria a parte de trás. Eu não vou pintar a parte de trás aqui para representar a sombra, porque eu vou precisar dela clarinha. Então nós temos aqui o externo. Clavícula para lá, clavícula para lá. E quais são os 3 pontos de referência da caixa torácica? Nós temos um aqui, ó. O outro vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui, ó. Não é até o final. Lá no curso eu explico onde é. Não é até o finalzinho, não. É mais para cima. Por que é importante esse carinha aqui? Porque esse carinha é a largura do próprio reto abdominal. Aqui, ó. Ele indica a largura do reto abdominal. Vamos dar uma olhada no reto abdominal do José Aparecido aqui. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham aqui, ó? Dá uma olhada no meu desenho. E dá uma olhada no desenho do José Aparecido. Né? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Isso aqui é o grande dorsal lá atrás. Perfeito. Caixa torácica. Vamos fazer a pelve aqui. O oblíquo externo aqui. O oblíquo externo. Aqui nesse caso eu posso deixar ele mais gordinho. Por que mais gordinho aqui? Porque eu tô fazendo... Então... Perdi até o fio da meada. Aí isso aqui vai ficar mais esticadinho. Isso aqui vai ficar mais esticadinho. A pontinha da caixa torácica está aqui. Vocês estão acompanhando certinho? Não? Estão conseguindo entender o raciocínio? Está um pouco estreito. Exatamente. Exatamente. Está um pouquinho estreito o reto abdominal aqui do José Aparecido. Então, de alguma forma, ele esqueceu um pouquinho os pontos de referência. Ele esqueceu os pontos de referência. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Lembra que o peitoral nós descemos aqui a quinta e a sexta costela. Né? Nós descemos aqui a quinta e a sexta costela. Quinta costela, depois mais uma costelinha, quinta e sexta costela. Que é o peitoral. Dessa quinta e sexta costela, vamos colocar o braço. Eu ia fazer igual, dando mesmo. O braço está basicamente uma vertical. Então nós temos aqui quinta e sexta costela. Travou? Assustei agora, achei que tinha caído a live. Porção clavicular. Porção central, depois a gente divide, porção clavicular, porção central e quinta e sexta costela. Então é quase que uma referência também a quinta e sexta costela aqui, ó.
Tá? Por quê? Porque o umbiguinho não, o mamilinho ficaria basicamente aqui, ó. Né? O mamilinho ficaria basicamente aqui, ó. Mais para baixo. Né? E aí, tá vendo? É quase que uma referência também. Tá? Mas o importante é marcar as referências na caixa torácica. Na caixa torácica seria melhor marcar as referências. Tá? Então, o primeiro detalhe aqui é o reto abdominal. Agora, o detalhe mais importante, que alguns de vocês acabam errando, que é o tal da zorbinha. Eu vou descer aqui novamente, ó, uma reta. A gente faz lá e a gente faz aqui, para vocês entenderem. A mesma distância, lembra? Mesma distância daqui de cima, é a mesma distância daqui de baixo, né? Na técnica. Inclusive, quem é aluno do curso MDZ também tá ao vivo, sim. Ailton, tá ao vivo, sim. Quem é aluno do curso MDZ, agora são exatamente 9h22, dia 11/3. Quem é aluno do curso MDZ também pega essa técnica lá, tá? Também pega essa técnica lá. Então, essa mesma distância lá em cima, seguindo a técnica lá. A altura da pelve, você já sabe que é a altura da cabeça, e são duas cabeças de distância. Então, eu tenho uma cabeça para cá, eu tenho uma cabeça para cá, e eu tenho a pelve aqui. E depois, mais uma vez, volto a falar dos 3 pontos de referência, onde eu divido o tronco, aqui, ó, o tronco das pernas, certo? O tronco das pernas. Aqui eu tenho o que? Oblíquo externo. Né? Daqui para cá, as pernas. Vamos analisar o que acontece na questão dos erros aqui, ó. Infelizmente, vocês acabam pulando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Daqui e aqui, ó. É o que vocês acabam pulando. Alguns de vocês. Tá? Alguns de vocês esquecem isso aqui. Porque que é isso aqui, galera? Isso aqui é o genital. Tanto masculino quanto feminino. Esse é o espaço do genital. Tá? Esse é o espaço. Se for desenhar uma mulher, cara, o genital tá aqui, ó. E vocês estão pulando essa parte. Tá? Se eu criar os 3 pontos de referência aqui, né? Se eu pegar os 3 pontos de referência aqui, ó, ficaria um aqui, ficaria um aqui. Ele até colocou no lugar certo o ponto de referência, tá aqui, ó. O outro tá onde? Tá aqui, ó, tá no lugar certo, os 2 pontos de referência. Esse tá aqui. Cara, eu não tenho nada para me riscar ali. Será que com a caneta eu consigo? Ó, deu para aparecer? Apareceu, né? Eu tenho esse cara aqui, ele colocou no lugar certo. Como é que ele está no lugar certo? Eu sei por causa do músculo da perna. Esse cara aqui também, ó, o músculo da perna aqui, ó. Esse aqui é o sartório. Ele fez o sartório bem aqui, ó. Então aqui também está certo. Ó. Outro ponto de referência aqui, ó. O terceiro ponto de referência ficaria basicamente aqui, ó. Ficaria basicamente ali. Tá faltando espaço ali pro genital. Aí, a partir dos pontos de referência, se ele tivesse colocado os pontos de referência aqui em cima também, ó, ele teria acertado tanto o reto abdominal aqui, quanto também o oblíquo externo. Onde que ele colocou o oblíquo externo aqui, ó, tá vendo? Ele colocou o oblíquo externo aqui, ó, mas com ponto de referência ele colocaria no lugar correto. Porque tá numa vista frontal. Talvez tá pegando até mais esse lado aqui, ó. Então a gente poderia até colocar esse cara mais para lá ainda, ó. Esse ponto de referência mais no cantinho aqui ainda, ó. Porque a gente tá pegando até um pouquinho mais dessa perna, apesar que ele tá colocando a perna na frente, né? Eu consideraria isso aqui uma vista frontal. Tá? Colocaria a pelve do cara bem aqui, ó. Vou desenhar essa pelve do jeito que tá ali agora. Aqui, ó. Vamos fazer ela aqui embaixo primeiro.
aquela pelve ali, ó. Tá? Desenhar aquela pelve ali. Pegar um pouquinho essa lateralzinha aqui. O trocânter maior ficaria basicamente aqui, ó. Que é o osso da perna, o fêmur da perna aqui, ó. Né? E onde estão os 3 pontos de referência agora? Olha a altura da cabeça dele. Né? Pega a altura da cabeça, coloca aqui 2 cabeças de distância, certo? Tem uma cabeça para cá, uma cabeça para cá. Lembra que eu fiz lá em cima? A mesma coisa aqui. Eu tenho uma cabeça aqui e tenho uma cabeça de distância aqui. Né? Onde estão os 3 pontos de referência? 1, 2. Vamos colocar o terceiro aqui embaixo. Vou aumentar mais isso aqui. Aí, agora eu consigo criar a barriguinha do cara aqui, ó. Um volumezinho bem aqui, ó. É um volume que a gente tem e a gente vai chegar até lá no umbigo. Esse volume aqui, ó. Chega até lá no umbigo. Estou exagerando no volume, mas seria basicamente assim. Ali não tá, mas seria basicamente isso, né? Que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Essa vista lateral, ó. Ele vai até lá no umbigo, esse volumezinho aqui, ó. Por isso que eu faço sombra aqui, ó. Para representar um pouco de profundidade aqui, ó. Tá? Por isso. Mas percebe que faltou um espaço aqui ainda, né? Da perna. Teve alguns errinhos que veio acompanhando tudo. Mas, cara, isso aqui é um mero detalhe, tá, pessoal? Isso aqui é só uma questão é uma falta de atenção, né? Faltou uma atenção nos pontos de referência, é só isso. Tá? O desenho dele tá show. Tá show, né? Ele até escreveu aqui SR. Toda vez que ele escreve SR, lá em cima, significa sem referência. Ele está criando isso aqui. Ele está criando, não tá buscando referência. Já é algo da imaginação, então tá show. Mas faltou alguns detalhezinhos que faltaram no desenho por causa dos pontos de referência. Tá? Faltou alguns detalhes por causa dos pontos de referência. Entende como é que é importante isso? Não pode faltar, tem que lembrar. Não está ali à toa no curso. Está ali porque ele precisa estar ali. Beleza? Então, vamos partir para um próximo. Outro detalhe aqui também. Quando nós criamos a perna, nós criamos um shortinho. Tá? Esse é um detalhe muito importante também. Não é apenas essa distância que falta o shortinho. Esse shortinho é como se fosse uma cuequinha. Vocês podem pensar nela como se fosse uma cuequinha. Então nós temos uma cuequinha que fica bem aqui, ó. Vamos colocar uma cuequinha aqui, ó. Tá. Vamos colocar só desse lado. Então nós temos uma cuequinha aqui, tem um volume, e nós temos essa cuequinha. No personagem feminino, como é que seria? Vamos fazer com azul mesmo. Seria a mesma coisa. A mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque tem que colocar uma cuequinha no personagem feminino também. Essa cuequinha, essa distância aqui, ó, também falta no desenho de vocês. Tá? Ela também falta essa distância aqui, ó. Isso aqui está faltando. Isso aqui é a dobra da perna. A impressão que dá é que a perna está dobrando lá na pelve. Está dobrando aqui em cima no ponto de referência. Está dobrando aqui, ó. Olha os 3 pontos de referência aqui, ó. Então a impressão que dá é que a perna está dobrando aqui, ó. Tá? Olha a perna dele. É como se a perna estivesse dobrando aqui, ó. Vamos fazer a perninha que ele fez ali. Tá?
Aqui nós temos uma profundidade aqui também. Ó, veja bem. É como se a perna estivesse dobrando aqui, ó. Bem aqui, ó. Fica esquisito, não fica legal. Porque realmente na vida real não é assim. Se eu for colocar as outras musculaturas, eu colocaria as outras musculaturas aqui também. Vamos colocar aqui já a separação do tronco. Nesse caso, vai mudar um pouquinho a representação. Por exemplo, olha só como é que está o oblíquo externo aqui, ó. Né? Eu pego daqui para lá. Na vista lateral, eu tenho que descer. Como eu estou olhando de baixo para cima, eu tenho que pegar essa partezinha. O meu eu exagerei, né? Deu uma exageradinha a mais, né? Seria basicamente isso aqui, ó. Oblíquo externo e a lateral aqui, ó. Então dá essa representação. É que a dobra da perna está ficando lá, ó. Tá saindo de lá. Então ele realmente não existe. O que é necessário fazer? É necessário criar a bermudinha. Lembrar dessa distância aqui, ó. Se eu tenho essa distância, então a dobra da perna é aqui, não é lá, ó. Então como é que seria essa perna? Essa perna seria dessa forma. Coloca uma dobra aqui, ó. Não tem problema, pode colocar uma dobrinha ali. E aqui seria a mesma coisa. Ao invés de trazer uma perna lá de cima, né? Aqui tem uma musculatura, aqui tem um sartório. Nós temos a lateral da perna. Tá diferente da dele. Vou levar por causa do pernilongo aqui. Mas vocês vão entender, tá? Eu tenho o sartório aqui. O sartório sai desses dois pontos de referência. Sartório. E aí o erro continua. Então eu preciso criar essa dobrinha aqui, ó. Então aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria reto. Aqui seria a dobra, aqui a mesma coisa. Vamos colocar uma. Tá. A gente precisa dessa dobrinha aqui, ó. É o limite. A perna não dobra aqui em cima, a perna dobra aqui embaixo. Olha, eu vou picar logo aqui. Belezas. E a caneta ficou aqui em cima agora, hein? Então tá bom, vamos lá. O que eu posso falar desse desenho aqui? Eu posso mostrar um exemplo de como desenhar ele, né? De como esboçar ele. Vamos aproveitar isso aqui. Um exemplo de como esboçar é o exemplo que eu dei lá no próprio evento. Por exemplo, nós podemos esboçar isso aqui com sombra preenchida. Vamos colocar dois modelos aqui, ó, que eu ensinei lá no evento, lá na imersão faixa preta, que é a mentoria. Se fosse um desenho difícil, Daniel, difícil para mim, não consigo desenhar, mas eu quero tentar. O que eu posso fazer? Posso preencher todo ele com sombra. Por que todo ele com sombra? Simplesmente me colocar a proporção que eu preciso. Simplesmente isso. A proporção que eu preciso. Por exemplo, não é aqui embaixo, é lá em cima. Então eu vou voltar lá em cima. Só estou enchendo de sombra. O braço dele vem até aqui. Tá, o braço dele vem até aqui. A perna dele sai daqui do cotovelo. Sai daqui do cotovelo. A mão dele fica para baixo do joelho. Estou analisando lá, mas estou buscando com sombras. A proporção, por exemplo, vamos supor que eu errei a proporção. Nossa, fez